Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada nós vimos as organelas não membranosas presentes no citoplasma. Agora é a vez das organelas membranosas. Então nós temos aqui um esquema, né, de uma célula cortada para que a gente possa observar essas organelas lá dentro, né? Organelas celulares membranosas são encontradas nas células eucarióticas, ou seja, aquelas células que possuem o núcleo individualizado, separado do citoplasma, certo? As células procarióticas, elas não possuem esse núcleo organizado e elas também não têm essas membranas membranosas. Então são aí as características que diferem a célula procariótica da eucariótica, né? E por apresentarem membrana delimitando o seu espaço, daí o nome de organelas membranosas. Isolam as reações químicas que ocorrem em seu interior. O metabolismo celular funciona de forma dinâmica, pois em cada uma das organelas diferentes reações químicas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então agora a gente vai estudar cada uma dessas organelas com os seus aspectos e funções. Ok, pessoal? Vamos lá? O retículo endoplasmático só pode ser visto através da microscopia eletrônica. Trata-se de um sistema de túbulos e cisternas achatados, ramificados e ligados entre si, formando uma verdadeira rede. A parede desses túbulos e cisternas é de natureza lipoproteica. O retículo endoplasmático não é encontrado em células de procariontes, estendendo-se muitas vezes desde a membrana plasmática até a carioteca ou cariomembrana, aumentando grandemente a superfície interna celular. O retículo endoplasmático pode apresentar ao seu redor numerosos grânulos de ribossomos, que nós já estudamos na aula passada. Nesse caso, é denominado retículo endoplasmático rugoso ou ergastoplasma. Sua forma é de um conjunto de cisternas achatadas, pequenos saquinhos achatados. Quando não possui ribossomos, o retículo endoplasmático denomina-se liso ou agranular. São as seguintes as funções desempenhadas pelo retículo endoplasmático liso. Nele se realizam reações enzimáticas facilitadas por sua superfície, que é bastante ampla. Transporte de substâncias. Esse transporte pode também ser feito do interior para o meio extracelular e vice-versa. Isso é possível porque suas membranas podem formar vesículas que transportam o seu conteúdo, ou pode receber o conteúdo de outras vesículas de seu exterior. Armazenamento de substâncias, bastando lembrar que os vacúolos se originam a partir de bolsas formadas a partir do retículo endoplasmático. Síntese de lipídios, lipídios como o colesterol, a lecitina e os hormônios sexuais, que são a testosterona e os estrógenos, são produzidos no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, além dessas funções, sintetiza proteínas graças à presença dos ribossomos ao seu redor. Lembram? Ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Muito bem, vocês têm o esquema do retículo endoplasmático no LIP, página 13. Agora vamos ver o complexo golgiense, ou simplesmente complexo de Golgi. Em 1898, quando estudava células nervosas, o citologista italiano Camillo Golgi evidenciou uma estrutura em forma de rede, por ele denominada aparelho reticular interno. Com o advento da microscopia eletrônica, a observação dessa estrutura mostrou vesículas e sáculos achatados e empilhados numa certa direção. Ao conjunto desses sáculos empilhados denominou-se golgiossomos ou dictiossomos.
e o conjunto total, complexo de Golgi ou complexo golgiense. As membranas limitantes desse conjunto são de natureza lipoproteica, cuja espessura é a mesma da membrana plasmática. É uma organela encontrada em todas as células, com exceção das procarióticas. Sua localização e seu tamanho variam de um tipo celular a outro e também com o estado funcional da célula. Nunca está associado a ribossomos. Em células animais, é frequentemente encontrado entre o núcleo e o polo secretor da célula. Em células vegetais, apresenta-se disperso no citoplasma, formando conjuntos de sáculos achatados paralelos entre si. A origem do complexo de Golgi é discutida, embora alguns biólogos acreditem que ele se origina a partir de outro complexo golgiense já pré-existente. Pesquisas recentes estão levando à conclusão de que sua origem é o retículo endoplasmático. São as seguintes as funções atribuídas ao complexo golgiense: armazenamento dos produtos de secreção, síntese de mucopolissacarídeos. Em alguns casos, o complexo golgiense é o responsável pela síntese de polissacarídeos que podem se associar a proteínas, como por exemplo as mucinas, provenientes do retículo endoplasmático e formar mucopolissacarídeos. Formação do cimento intercelular e parede de células vegetais. Em células vegetais jovens, vesículas que brotam do complexo golgiense, contendo pectina, migram em direção à membrana plasmática e despejam seu conteúdo para o exterior. Esse conteúdo é adicionado à celulose da parede esquelética. No final da divisão das células vegetais, vesículas do complexo golgiense, contendo substâncias pépticas, migram para a região equatorial da célula e aí formam a lamela média, que funciona como cimento intercelular. Uma outra função é a formação do acrossomo. Na evolução do espermatozoide, a partir de células denominadas espermátides, vesículas que brotam do complexo golgiense se associam e se fundem para formar o acrossomo do espermatozoide. O acrossomo é uma bolsa contendo enzimas que dissolvem a cobertura do gameta feminino, o óvulo, para permitir a entrada do núcleo do espermatozoide. E por fim, formação dos lisossomos. Por brotamento, algumas vesículas do complexo golgiense originam os lisossomos. Vocês têm esquemas sobre isso na página 15 do LIP. Agora vamos ver os lisossomos. São pequenas vesículas de grande densidade, dispersas no hialoplasma. Foi confirmada sua presença em células animais e em protozoários. Essas vesículas possuem um envoltório lipoproteico que as isola do citosol. Em seu interior encontram-se numerosas enzimas do tipo hidrolase, ou seja, que hidrolisam moléculas de compostos orgânicos, como carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, fosfatos e etc. Origina-se a partir do complexo golgiense. As proteínas enzimáticas são elaboradas no retículo endoplasmático rugoso. Daí, pelos canais do retículo endoplasmático, chegam ao polo secretor da célula, onde se encontra o complexo golgiense. Vesículas que brotam do retículo endoplasmático são incorporadas ao complexo golgiense. Nesse orgânulo, as enzimas são selecionadas e empacotadas sob a forma de vesículas que brotam, constituindo os lisossomos. Apesar dos lisossomos conterem enzimas que atuam sobre proteínas e lipídios, essas enzimas não destroem suas membranas. Pesquisas recentes revelam a existência de certas substâncias nos lisossomos
chamadas de estabilizadores, que impedem a ação das enzimas lisossômicas sobre suas membranas limitantes. Tais substâncias tornam-se inativas toda vez que substâncias estranhas entram em presença do hialoplasma. A função específica dos lisossomos é a digestão intracelular. Determinadas células englobam partículas sólidas ou gotículas líquidas por processos denominados de fagocitose e pinocitose. Tais partículas ou gotículas ficam encerradas numa cavidade, o fagossomo ou pinossomo. Através da ciclose, os lisossomos entram em contato com o fagossomo ou pinossomo, fundindo-se com ele e formando o vacúolo digestivo. Aí, as enzimas atuam sobre o material englobado e vão digeri-lo. As substâncias aproveitáveis são absorvidas, passando a fazer parte do citosol. Os resíduos não digeridos são acumulados no vacúolo residual e posteriormente eliminados por defecação celular ou simplesmente plasmocitose. Além da função heterofágica, os lisossomos podem digerir e destruir os próprios componentes celulares. É o que se denomina autofagia celular. Isso acontece quando alguma estrutura celular, de uma maneira qualquer, tornou-se inativada ou envelhecida. Em torno dela forma-se uma membrana, constituindo um fagossomo, que posteriormente é associado aos lisossomos, e sua estrutura interna é digerida. Os produtos da digestão são reaproveitados para a recomposição da célula ou para fornecimento de energia. Esse é um modo de renovação do material celular ou de obtenção de energia por falta de nutrientes orgânicos. Vocês podem observar esses esquemas na página 16 do LIP. Só um detalhezinho. Existe uma doença denominada silicose, que é comum em trabalhadores que atuam nas minas e entram em contato com o pó de sílica. As partículas de sílica por eles inaladas e nos alvéolos pulmonares são capturadas pelos macrófagos. Como não são digeridas pelos lisossomos, tais partículas destroem essas vesículas e as enzimas são liberadas, destruindo não só os macrófagos, como o próprio tecido pulmonar desses trabalhadores. Agora nós vamos estudar sobre os peroxissomos. Recentemente, foram descobertas pequenas vesículas esféricas em células de animais, vegetais e protoctistas. Tais vesículas são envolvidas por uma membrana lipoproteica e contêm enzimas. Essas vesículas foram denominadas peroxissomos e uma de suas enzimas, a catalase, atua na reação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada se forma no curso de algumas reações metabólicas e, quando em excesso, torna-se prejudicial à célula. Daí a utilidade da catalase. Outras enzimas foram identificadas nos peroxissomos, que atuam na degradação de moléculas de gordura e de aminoácidos, transformando-os em compostos que entram nas reações do processo respiratório. Acredita-se ainda que os peroxissomos participam das reações de desintoxicação do organismo. Vejam o esquema na página 17 do LIP. Agora, nós vamos ver a parte sobre vacúolos. Os vacúolos são organelas presentes em células vegetais e de alguns fungos e protozoários. Ocupam a região central e normalmente são grandes, abrangendo uma grande parte do volume da célula. Tem uma membrana em volta chamada tonoplasto. Suas funções variam de acordo com o tipo da célula, mas a principal função
é o equilíbrio osmótico das células, porque contém uma solução bem aquosa que contém íons, carbonatos, aminoácidos e sais no seu interior. Agora, vamos falar de mitocôndria. As mitocôndrias são orgânulos esféricos ou em forma de bastonetes. Não são encontradas em células procarióticas. Podem ser estudadas tanto através de microscópio óptico como eletrônico, onde se notam muitos pormenores da estrutura. Observadas ao microscópio eletrônico, as mitocôndrias exibem duas membranas de natureza lipoproteica, limitando-as. A membrana interna forma pregas denominadas cristas mitocondriais. Alguns pesquisadores acreditam que nessas cristas existam enzimas e materiais envolvidos na síntese de ATP, nas chamadas partículas elementares. O espaço limitado pela membrana interna da mitocôndria se chama matriz mitocondrial. Encontra-se aí, além de ribossomos, numerosas substâncias como DNA, RNA, proteínas, aminoácidos e etc. Pelo fato de apresentarem DNA e RNA, as mitocôndrias são capazes de se autoduplicar. A função principal das mitocôndrias é a respiração celular, ou seja, a liberação de energia de moléculas de compostos orgânicos com a participação do oxigênio. O número de mitocôndrias varia conforme o tipo de célula e a atividade celular. Em células com grande atividade metabólica, o número de mitocôndrias é bastante elevado. Quando uma célula vai se dividir, cada mitocôndria duplica-se e depois se divide, indo cada porção originada para uma célula filha formada. Alguns biólogos acreditam que as mitocôndrias tiveram origem de células procarióticas, aeróbias, que se associaram mutualisticamente às células eucariotas. Baseiam-se eles no fato de os ribossomos e o DNA serem mais parecidos com os dos procariontes do que com os ribossomos e o DNA dos eucariontes. Olhando, não se esqueçam, o esqueminha da página 18, onde vocês vão ter mais detalhes. E agora, por fim, vamos falar dos plastos. Os plastos podem ser chamados também de plastídeos, são organelas exclusivas de vegetais e de algas do reino protoctista. Podem apresentar em seu interior pigmentos fotossintetizantes. De acordo com a presença ou ausência de pigmentos, os plastos são classificados em dois grupos, os cromoplastos e os leucoplastos. Vocês têm aí uma tabelinha na página 19 explicando a diferença entre eles, né? Os cromoplastos são dotados de pigmentos fotossintetizantes. Conforme o pigmento predominante, os plastos podem ser verdes, chamados de cloroplastos, amarelos, xantoplastos, vermelhos, eritroplastos. O cloroplasto, quando observado ao microscópio eletrônico, mostra uma dupla membrana limitante de natureza lipoproteica. A capa interna dessa membrana projeta-se para o interior, formando as lamelas ou membranas intergrana. O espaço interno entre as lamelas denomina-se estroma. Das lamelas partem discos membranosos, os tilacoides, que formam pilhas chamadas grânum. Ao conjunto dos grânum denomina-se grana. Vocês têm esse esqueminha bonitinho, mostrando tudo certinho na página 20. É nos tilacoides que estão dispostas as moléculas de clorofila e dos demais pigmentos fotossintetizantes. No estroma
encontram-se ribossomos e moléculas de compostos importantes como DNA, RNA, aminoácidos, enzimas e etc. Os cloroplastos constituem a sede da fotossíntese, ou seja, chamamos de sítio de um conjunto de reações químicas que tem por finalidade a síntese de açúcares a partir de compostos simples, como a água, o dióxido de carbono e com a liberação do oxigênio, utilizando luz como fonte de energia. Na fotossíntese ocorrem reações induzidas pela luz, que nós chamamos de fotoquímicas, e aquelas nas quais a luz não participa, são as reações no escuro. Isso tudo a gente vai estudar mais lá na frente, quando a gente for ver bioenergética, e nós vamos estudar com detalhes mitocôndrias e cloroplastos. Alguns pesquisadores propõem uma hipótese segundo a qual os plastos originaram-se a partir de células procarióticas, autótrofas, que se associaram às células de eucariontes numa reação mutualística. Vocês têm um tópico na página 20 do LIP, chamado Hipótese endossimbiótica, que fala sobre isso. Inclusive, vocês têm também um esqueminha muito bem feito que ilustra como isso pode ter acontecido. Ok, pessoal? Bem, chegamos ao fim da parte sobre o citoplasma. Nós já estudamos as organelas não membranosas na aula anterior e agora as organelas membranosas, tá? Eu quero pedir para que vocês leiam o texto do LIP, observem se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, mandem para mim pelo Skype as dúvidas que vocês tiverem, ok? E façam a lição de casa que está indicada no roteiro de estudos de vocês, ou seja, páginas 21 a 23, ok? No próximo momento nós vamos fazer a correção dessas questões e tirar mais dúvidas. Tchau, pessoal, até mais!